Olá, meus queridos alunos. Então, vamos dar início à nossa aula de história de hoje. Lembrando que hoje é o dia de mandar a atividade da página 13, ok? Para dar início à nossa aula de hoje, eu vou pedir que você abra o seu livro de história na página 14, aonde nós vamos trabalhar tempos de expansão. Vamos começar? Há mais de 500 anos, os europeus tinham pouco conhecimento dos mares e oceanos, mais distantes de seus territórios. Por isso, eles conheciam somente os lugares que podiam ser alcançados por rotas terrestres ou rotas marítimas curtas. Ainda assim, comerciantes de outras regiões do mundo negociavam mercadorias com os europeus, que as transportavam por longas distâncias. Os europeus diziam que essas mercadorias vinham das Índias. Então vamos lá. Naquela época existiam algumas crenças. Uma delas é que o mar era cheio de monstros. Como as embarcações daquela época não eram tão fortes, quando elas iam para o mar e pegavam uma tempestade, elas acabavam, quebrando e sofrendo acidentes, então essas embarcações não voltavam. Eles atribuíam esse acidente a monstros. Eles acreditavam que lá no meio do mar existiam monstros que capturavam as embarcações. Outra coisa também que acontecia é que eles acreditavam que o mundo era plano, não era redondo, que era plano como uma pizza. Então, quando o navio chegava lá, no barco, chegava lá na beiradinha, ele iria cair no nada. Então, por isso, eles tomavam muitos cuidados na hora da navegação marítima, tendo apenas rotas curtas, até onde eles sabiam que não tinha perigo. Só que eles precisavam dessas especiarias que vinham das Índias. E a Índia é bem distante da Europa, não é? Vamos dar continuidade aí. As mercadorias vindas dessa região eram muito valorizadas na Europa, onde eram conhecidas como especiarias. Eram temperos como o cravo, a canela, a pimenta do reino, o gengibre e a noz moscada, usadas para conservar e melhorar o gosto dos alimentos. Além disso, algumas especiarias eram usadas como remédios. Então, essas especiarias que vinham das Índias, que tinham esse longo caminho até chegar na Europa, elas eram usadas para muitas coisas. Uma delas era para conservar o alimento, né? Esses temperos deixavam os alimentos bons para consumo por um pouquinho mais de tempo do que eles duravam normalmente. Porque naquela época não existia geladeira. E imagine também que, vamos supor, uma carne, né? Sem nenhum tempero, talvez no fogo ela não fique com um cheirinho tão legal, com um gosto tão gostoso, né? Não dê aquela coisinha que a gente gosta de comer. Então, essas especiarias eram importantes para manter a comida boa para consumo por mais um tempo e também para dar um gostinho melhor, ok? E algumas delas eram usadas como remédios. Naquela época não existiam farmácias, né? Tudo era feito de uma forma muito natural. E algumas dessas especiarias eram usadas como remédios. Como as especiarias vinham de lugares distantes, o custo delas era muito alto, pois as rotas terrestres das Índias até a Europa eram longas. Esse foi um dos motivos que fez com que os europeus decidissem explorar mares e oceanos distantes. Encontrar uma nova rota para a Índia para comprar essas mercadorias tão valiosas a preços menores. Foram os portugueses os primeiros a fazer essa exploração. O rei de Portugal
e os grandes comerciantes do país decidiram patrocinar essa viagem pelo Oceano Atlântico, já que podiam enriquecer rapidamente com a descoberta de novos produtos e a abertura de novos comércios. Então, como essas rotas, né, eram feitas terrestre, né, era só andando com carroças, com cavalos, essas rotas eram muito cansativas e muito longas, como eu disse anteriormente, também custavam muito caro, porque as pessoas que viajavam tinham que gastar dinheiro, né, para poder chegar até o lugar, e tinham alguns lugares que cobravam pedágio, né, cobravam para os comerciantes passarem. Então, eles tinham um gasto muito grande, o que tornava essas especiarias, quando chegavam na Europa, extremamente caras, ok? Então, vou dar continuidade aqui. Instrumentos como bússola e astrolábio foram aperfeiçoados pelos portugueses. Então, os portugueses foram os primeiros a tentar fazer essa rota, né, tentar descobrir uma rota marítima para que ficasse mais barato, para que essas mercadorias custassem menos, para que novos comércios fossem abertos lá em Portugal, né, na Europa, para a venda dessas especiarias, o que traria um grande lucro. Então, pelos portugueses, que também inventaram a caravela, uma embarcação adequada para o tipo de viagem que pretendiam fazer, por ser leve, rápida e resistente. Ao longo dos anos, seus conhecimentos em técnicas de navegação foram aprimorados, o que garantiu o sucesso de suas viagens. Então, os portugueses eles tiveram sucesso, eles descobriram muitas coisas nessas viagens que eles fizeram. Então, vamos agora para a página 15. As grandes navegações. Foi no final do século XIV que os portugueses começaram as viagens pelo Oceano Atlântico. O objetivo era contornar o continente africano, buscando uma passagem marítima para as Índias, ou seja, para o Oriente. Como essas viagens eram muito perigosas, os portugueses chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso. A viagem dos navegantes era cheia de dificuldades e riscos. Falta de água potável e alimentos eram comuns. Falta de água potável e alimentos eram comuns em viagens que duravam vários meses, além de problemas de higiene, doenças e mortes. As embarcações não dispunham de camas ou banheiro. Algumas vezes acontecia de as caravelas ficarem praticamente paradas no meio do mar, pois não havia ventos para navegar. Esse fenômeno é chamado de calmaria e era muito perigoso para os navegantes, já que poderiam atrasar a viagem e provocar o fim do estoque de mantimentos. Tempestades e naufrágios também podiam ocorrer e até mesmo destruir embarcações. Além disso, havia o medo da existência de monstros marinhos que pudessem atacar as embarcações, já que pouco se sabia ainda sobre a vida marinha. Então, eram esses os medos que eles tinham, foram as condições das embarcações. Imaginem um barco que não tem banheiro e não tem aonde dormir. Então, essas pessoas dormiam e faziam suas necessidades, né? Praticamente ali, fora quem passava mal, que podia tá ali no convés, né? O máximo que tinha nas caravelas eram nas pontas, né? Na proa ou na popa, um buraquinho para que eles pudessem fazer suas necessidades e ir direto para o mar. Mas as condições ali de higiene,
não eram legais. Imagine que se faltava água para beber, imagina a água para tomar banho. A água para tomar banho nem existia nas embarcações, certo? E essas pessoas acabavam com falta de água e os alimentos, porque os alimentos não duravam o tempo de uma viagem. Então essas pessoas, elas acabavam comendo comida estragada e elas acabavam tendo algumas doenças, né, por conta da falta dos nutrientes dos alimentos. Nós sabemos o quanto os nutrientes fazem falta para o nosso corpo, já que são eles que geram energia, né, para as nossas células, para o funcionamento do nosso corpo. Então, vamos continuar a nossa leitura. Apesar dos perigos, as viagens eram frequentes. À medida que contornavam a África, os portugueses fundaram feitorias para negociar com os povos africanos. Nesses locais, trocavam artigos europeus, como tecidos e vidro, por produtos africanos, como marfim, ouro e pimenta. Vamos aqui para o glossário para ver feitorias. Estabelecimento comercial localizado em diferentes pontos do litoral. Essas feitorias eram construídas pelos portugueses após acordos com os povos africanos. Elas serviam para armazenamento dos produtos que seriam trocados. Então, os portugueses chegavam na África, construíam essas feitorias que eram um tipo de comércio onde eles levavam coisas para trocar com o povo africano. Agora nós vamos para a página 16. Após algumas tentativas, a chegada a Calicut, na Índia, finalmente ocorreu em 1498, em uma expedição comandada por Vasco da Gama. Os navios portugueses retornaram à Europa repletos de especiarias e artigos de luxo. Em 1500, Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa com o objetivo de retornar a Calicut para fazer mais negócios em nome da coroa portuguesa. No caminho, desviou um pouco a rota e, possivelmente, segundo anotações de Vasco da Gama, alcançou lugares até então desconhecidos pelos europeus. Foi assim que os portugueses encontraram as terras que hoje são o Brasil. Há teorias de que os portugueses chegaram aqui antes disso, né, antes de Pedro Álvares Cabral, que o Vasco da Gama já tinha visto essas terras, mas a chegada dos portugueses ao Brasil foi marcada pelo Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, quando o Pedro Álvares Cabral foi tentar chegar à Índia novamente, acabou encontrando essas novas terras que eram desconhecidas pelos europeus. Enquanto os portugueses procuravam contornar a África, os espanhóis também buscavam alcançar o Oriente. Convencidos pelo navegador Cristóvão Colombo, os reis da Espanha decidiram apoiar uma viagem que pretendia encontrar um caminho marítimo diferente até as Índias. Colombo acreditava que a Terra era redonda e que, portanto, seria possível navegar sempre na direção oeste, atravessando o Oceano Atlântico até chegar ao Oriente. Ele partiu da Espanha em 1492 e, após 2 meses de viagem, chegou à América. Como estava convencido de que havia chegado às Índias, Colombo chamou os índios de índios as pessoas que encontrou. Então, ele estava acreditando que ele estava na Índia, então ele chamou aqueles habitantes da América, de índios, aquelas pessoas que viviam ali de índios. Algum tempo depois, os europeus perceberam
que aquelas terras não eram as Índias, mas outro continente. Esse continente foi batizado mais tarde de América. Então, essa é a história que nós temos sobre o descobrimento da América, sobre o descobrimento do Brasil, ok? Vamos aí para o número 1. Que motivo levou os europeus a se aventurarem pelo mar, pelos mares e oceanos? O objetivo era encontrar um caminho para as Índias, para comprar as especiarias por valores menores, certo? Número 2. Para que as especiarias eram usadas? Para temperar os alimentos, né? Assim, fazer com que eles durassem um pouquinho mais de tempo e melhorar o sabor da comida. Além de usar também alguns eram usados como remédios. Número 3. Por que as especiarias eram artigos tão caros na Europa? Porque na Europa não existiam essas especiarias. Elas vinham do Oriente. E esse caminho até o Oriente era muito longo. Então, essas especiarias acabavam ficando muito caras pela distância da Europa e do Oriente. Então, a distância fazia com que essas especiarias ficassem muito caras por conta do trajeto que elas tinham que fazer. Agora, vamos para a página 17. Para explorar as navegações no Brasil. O mapa abaixo apresenta os rios do Brasil. Observe e responda as questões. Então, observe esse mapa da página 17. Todas essas linhas que estão aí cortando o mapa do Brasil são rios que nós temos no nosso país. Então, nós temos muitos rios, né? Muitos rios no nosso país. Agora, vamos para o Explore. Você considera que a navegação fluvial pode ser explorada no Brasil? E a navegação marítima? Explique. Sim, né? Nós podemos dizer que sim, que a navegação fluvial e marítima, né? Navegação fluvial dos rios pode ser explorada no Brasil e a navegação marítima também. Por quê? Porque nós temos muitos rios no nosso país, correto? Observando bem o mapa, nós podemos ver quantos rios ele tem. Olha a quantidade de rios que nós temos. Então, sim, a navegação fluvial pode ser explorada no país, assim como a marítima. Olha a extensão do nosso litoral. É muito grande. Nós temos um litoral muito extenso. Então, a navegação marítima também pode ser explorada no nosso país. Agora vamos para o Amplie. Número 2. Os portos de Santo, Paranaguá, Rio de Janeiro e Itajaí são considerados os principais do Brasil. Pesquise a localização desses portos em livros, mapas e na internet e responda as perguntas a seguir. Então, eu tenho o Porto de Santos, que fica em São Paulo. O Paranaguá fica no Paraná. O do Rio de Janeiro fica na cidade do Rio de Janeiro. E o Itajaí fica em Santa Catarina. Ok? Então, a partir dessa pesquisa que eu fiz, nós vamos responder as perguntas aí que nós temos. Letra A. Qual é o porto mais próximo de onde você mora? O porto mais próximo de onde nós moramos é o Porto do Rio de Janeiro. Letra B. Em que estado e município está localizado esse porto? Ele está localizado no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Letra C. É possível sair da sua casa e chegar até ele por rota fluvial e marítima ou somente por rotas terrestres?
no nosso caso, somente por rotas terrestres, né? Nós estamos num lugar onde nós não temos um rio tão grande que dê para navegar e chegar até o porto do Rio de Janeiro. Então, a nossa rota para sair de Miguel Pereira e chegar no porto do Rio de Janeiro, nós só conseguimos chegar por rota terrestre, ok? Agora, eu vou deixar para o exercício da semana que vem as páginas 18 e 19, ok? Então, anote aí, página 18 e 19 para sexta-feira da semana que vem. Agora, eu deixo vocês com um beijo muito grande e um bom final de semana para vocês e bom descanso. Um beijão, tchau!